Maravilhosas que estão nos assistindo hoje aqui no Show da Tarde. Eu me chamo Eliane da Silva, aqui, direto da Prime TV São José, Santa Catarina, para você. Eu quero começar esse dia agradecendo por ter acordado, agradecendo por este dia lindo, agradecendo a oportunidade de estar aqui novamente fazendo uma entrevista com uma pessoa incrível. Ela é mestre em psicologia, uma pessoa renomadíssima, doutora Maria Cristina. Seja bem-vinda, doutora Maria Cristina. Boa tarde, Eliane. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui no Show da Tarde. É sempre um prazer para essa equipe tão maravilhosa que nos recebe, né? E como você disse, eu acho que a palavra é gratidão mesmo, né? Gratidão poder estar aqui. É você que nos assiste, né? E de poder compartilhar algumas ideias que a gente preparou com muito carinho para vocês. Eu confesso que eu estou muito feliz, porque eu vou falar novamente com uma pessoa da área da humanas, uma área que é tão importante para mim e acredito que é muito importante para todos vocês. Então, doutora Maria Cristina, eu gostaria de começar essa entrevista me perguntando um pouquinho sobre como foi a sua trajetória para se tornar uma mestre em psicologia, se essa foi a sua primeira escolha. E pergunto isso justamente porque sei que a senhora faz um trabalho incrível sobre a reorganização, essa releitura dessa segunda escolha profissional, da nossa primeira escolha profissional, nessa área, né? Onde a gente está se buscando se entender, se encontrar. Então, por isso eu já faço essa pergunta para a senhora. Ok. Obrigada de novo, né? E acho que sempre que a gente vem pensando em algo, né, a gente pensa na nossa própria trajetória. E falar sobre carreira, não tem como não falar sobre trabalho, né? E sobre escolha, que eu digo, essa é a minha praia, que eu realmente gosto, né? Tenho trabalhado nisso. E assim, a psicologia como entrou na minha vida, né? É uma coisa interessante quando você me pergunta isso, porque normalmente a gente não para pensar, né? Mas, enfim, eu lembro que algumas experiências já da infância, da adolescência, né, foram me levando a pensar o que seria aquela primeira fantasia, o que eu vou ser na vida, o que eu vou escolher, que profissional, né? Então, você vai acolhendo, vai olhando, né, todas as outras profissões próximas à sua família também, né? E eu diria para você, assim, eu sonhava em ser muitas coisas. Eu acho que todos nós sonhamos. Sim. E eu pensei, meu Deus, mas qual delas que eu vou ser nessa vida, né? E aí eu tive assim alguns divisores de água na minha vida, que foram estudar, fazer intercâmbio, né? Na adolescência eu fui morar fora, no país, fiquei 1 ano e pouco por uma escolha minha. E quando eu voltei, acho que algumas coisas já estavam amadurecendo, né? Mas eu sonhava, entre outras coisas, em ser professora de inglês, eu queria ser professora de crianças, né? Enfermeira, imagina, queria ser médica. Então, eu acho que aquela primeira relação que a gente tem com o próprio trabalho, que a gente não tem noção ainda do que eu vou ser, e a construção da nossa identidade, que isso é muito importante, né? Então, nessa passada, eu fiz vestibular para várias coisas na minha época, mas entrei para a psicologia e muito embora, né, eu tenha hoje uma trajetória bastante, né, expressiva, que eu diria, com a própria idade na psicologia, com mestrado, doutorado, especialização, a gente vai indo, né? Muitas coisas eu penso que eu também poderia ter feito, né? Então, eu acho que a gente, nesse momento, não consegue, nessa vida, eu diria, fazer tudo aquilo que gostaria. Mas a psicologia me tocou, eu diria, me tocou a minha alma, meu coração, e eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, né? Entre outras, depois eu conto para você. Muito bom. E que grande oportunidade, né, fazer intercâmbio. Isso agrega muito, né, na nossa vida. Doutora, eu li sobre o seu trabalho também, falando sobre essa transição de carreira. E eu gostaria de saber e passar para o nosso público, é algo simples, é algo fácil de se fazer? Qual a demanda que a doutora percebe na clínica, que as pessoas vêm buscando e você consegue observar que, na verdade, são indícios que ela precisa fazer uma transição na carreira dela? Você pode comentar isso para a gente? Sim, é muito pertinente a sua colocação, né, Eliane? E eu vejo que na prática hoje, atendendo tanto adolescentes, né, como adultos, enfim, eu vejo assim uma inquietação muito grande, né? Porque muitas vezes assim a escolha não foi talvez pensada, planejada, né?
E aí o que acontece, né? O trabalho da primeira escolha, que é aquela assim, vou fazer uma primeira ingresso num curso, enfim, ou num trabalho, um curso técnico, ele sempre tem que ser muito bem pensado. O que você busca? Né? O que você acha que vai encontrar sem... Claro, nós também percebemos a demanda de mercado, como é que você vai ganhar em relação a essa troca, né? Mas, fundamentalmente, as pessoas que nos buscam, né, em terapia, em atendimento clínico, é assim, um nível de insatisfação muito grande. Isso. Porque eu escolho, muitas vezes, algo que não bate com aquilo que realmente eu gostaria de fazer. Mas eu já estou lá. Então, quando você me diz, vamos repensar, esse repensar é ouvir a si próprio. É ouvir nós chamamos na psicologia analítica, ouvir a sua alma. Sim. Né? Por quê? Você diz, não, mas eu já tenho uma trajetória, como é que eu vou fazer? Normalmente é mais difícil, porque eu dependo daquilo. Então, tem vários fatores que contribuem, mas a gente trabalha fundamentalmente o que você realmente está deixando de olhar. Você olhou para várias coisas, né? Mas talvez não ouviu o que você realmente gostaria. E sim, eu tenho muitas pessoas que me procuram já formadas, bem colocadas no mercado, bem colocadas assim, já têm uma trajetória, já têm um retorno financeiro, e mesmo assim estão insatisfeitas. Então, vamos trabalhar isso, né, de forma que você encontre o seu caminho. Muitas vezes vamos fazer 2 ou 3 atividades profissionais diferentes, mas uma complementa a outra. Sim. Né? E parar para pensar sobre isso e buscar ajuda, né, já é um primeiro passo. Um grande, eu diria, né? Eu diria metade do caminho, né? Sim. Doutora, eu acredito que um pouco dessa inquietação tem a ver também com estar em busca da nossa missão de vida também, né? Porque isso nos traz inquietação. Quando você está fazendo um trabalho que você está insatisfeito, que você não gosta, já move toda uma energia e as consequências de tudo isso, muito provavelmente, é desenvolver no corpo físico algum tipo de moléstia ou doença, não é isso? Sim. É como nós trabalhamos e classificamos de alguma forma, né, esse entendimento teórico, que é a saúde mental e trabalho. Né? Então, dentro dessa demanda, na especialização, você vê que o trabalho também nos adoece, assim como a falta do trabalho nos adoece. Sim. Né? Então, parece um paradoxo. É um né? paradoxo, exatamente. Então, é importante que a gente, né, sempre dialogue, é uma relação muito dialética. O que eu quero realmente, o que eu posso fazer, e passa pelas suas habilidades, as suas competências. Eu penso que não dá para parar nunca, mesmo que você escolheu, é aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, que eu faço, eu tenho retorno, você tem que sempre buscar desenvolver mais isso. E a gente sabe que o mundo do trabalho é um mundo que modifica o tempo todo. Então, eu também preciso me adequar a isso. Sim, né? sim. E eu costumo dizer para as pessoas assim, será que eu escolhi para a vida toda? Né? Eu acho que a gente está em constante mudanças. Então, não dá para ser feito tudo, mas pelo menos aquilo que mais próximo, né, me contempla. E aí, sim, é uma coisa mais profunda, como você falou. Sim. Né? Poderíamos, de repente, como uma sugestão, para quem tem um pouco de medo dessa mudança, da transição, né, mas que já sente esse chamado, talvez o que ela sinta vontade e prazer de fazer poderia começar como um hobby, né? Para que um dia isso se tornasse, talvez, se ela realmente quiser, a primeira profissão dela. Porque começar com um hobby é uma forma de eu começar a desenvolver esses talentos, desenvolver minha autoconfiança. Eu falo isso porque isso começou comigo. Meu trabalho de terapeuta começou a minha busca interior primeiro. E isso foi se tornando tão forte dentro de mim que eu quis levar para os outros. Então, hoje, essa é a minha primeira profissão. Poderia ser uma dica, não poderia? Sim, com certeza. E muito boa a sua colocação como, né, como um exemplo, que dentro da linha da psicologia junguiana, a gente sempre diz assim, você tem que ouvir realmente a sua alma. E aí parece a alma não aqui, deixando claro em questão religiosa, mas Sim. como algo mais complexo, a gente não foi, eu acho que, treinado para isso. Né? Então, às vezes, você pensa assim, não, eu vou porque, muitas vezes, assim, meu pai, minha mãe, ou alguém da família disse assim, eu vou fazer essa profissão. Né? E isso também, como você colocou, em algum momento vai retornar. Porque se não é aquilo que eu sinto, né, que eu estou ali para contribuir, é dinâmico, como vem da lei da física quântica, tudo, né? A energia que vai, ela volta. Então, é um processo. E é legal que você colocou, porque nós dificilmente você vai se, vamos dizer assim, realizar totalmente numa só profissão. Né? Até porque você tem outros talentos, outras habilidades, outros desejos, né?
E é muito bonito, eu sempre estimulo as pessoas, o que mais que você gostaria de fazer? Né? E cada um no seu tempo. Então, não importa se você vai chegar em que fase da vida e se dá conta disso, vamos fazer outras coisas que também me agradam. Né? Você falou na experiência muito rica. Eu vejo assim, na minha própria experiência, eu acho que eu tenho um pezinho, que a gente diz, na administração, eu adoro administração, porém não cursei. Né? Já trabalhei com paisagismo, mas aí transformei em questões terapêuticas. Então, eu vejo assim, ó, não podemos contemplar tudo, mas o que está mais próximo de nos trazer alguma realização e que possa ser passada para as pessoas, né? Como você fez. Sim. Eu percebo o quão rico seria a possibilidade de eu ter contato com uma profissional, com uma doutora, o quanto me pouparia de frustração, que eu já passei na minha carreira, né? E de desafios, né? Eu encontraria um direcionamento muito mais assertivo, se eu pudesse, na época, ou tivesse a instrução de procurar uma profissional, na época eu não tive, mas hoje a gente vive num mundo tão informatizado, e por isso nós estamos aqui, né, para recomendar esse trabalho tão lindo, principalmente aquele jovem que está começando a carreira dele, ainda está perdido nessa pressão, você tem que ser isso, você tem que ser isso, e ele ainda não sabe nem o que ele quer ser. Então, isso seria muito importante. Né? E para isso, doutora, para que as pessoas possam lhe encontrar, eu queria que você deixasse aqui na telinha o seu contato, suas redes sociais, para que as pessoas que escutem essa nossa conversa possam ter esse direcionamento e saber o quanto é importante passar por uma consulta, uma conversa, né? Esse espelhamento todo com tanta experiência que você tem para nos passar. Ok, eu agradeço novamente, né, a oportunidade, e acho que sempre é uma oportunidade, por exemplo, quando alguém nos busca, né, seja lá na sua demanda, ser mais jovem, ser mais idade, quer fazer carreira, e agora a gente também vem com a proposta de trabalhar, vamos dizer assim, a preparação para uma aposentadoria, né, o que a gente diz? Venha do seu jeito, você vai ser acolhido na sua demanda, né? Então, é uma relação de diálogo, ninguém sabe tudo. A gente estuda a vida toda, Deixa mas o a seu gente... contatinho, para eles te acharem. eu acho que né, nós temos aí a possibilidade de deixar na tela. Pelo WhatsApp você consegue, né? Eu atendo o norte da ilha e o centro, em Florianópolis, pelo 999-724377, né? Eu acho que depois a gente pode contribuir aí na tarjinha. Mas, assim, faça o seu contato, né? Eu vou deixar a rede social também, né? Que é Psico Maria Cristina, _ Maria Cristina, e acho que venha dialogar sobre isso. Sim. Né? Acho que a gente está aqui numa relação de construção. Isso. Doutora, vai ficar um gostinho de quero mais. Espero ter uma oportunidade para a gente sentar aqui e falar só sobre esse planejamento sobre a aposentadoria, que eu acredito que a gente pode salvar vidas com esse assunto, né? Planejar a aposentadoria. E é isso, então, fica esse gostinho de quero mais. Tenham todos uma ótima tarde e um excelente dia. Gratidão.